Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre, muito feliz de poder estar nesta casa de oração, aonde nós temos essa oportunidade de falar daquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Nós temos andado pelo Brasil e alguns lugares pregando a palavra de Deus. Eu sempre digo que eu não sou pregador, eu gosto de falar daquilo que o Senhor Deus tem feito na minha vida e daquilo que Ele tem feito através da nossa vida. Deus abençoe a missionária Isa, Deus abençoe a vida da missionária que nos estendeu esse convite para estarmos aqui. Pastor Paulo Zang, Deus abençoe a sua vida, meu querido nobre irmão. O pastor presidente dessa obra, Deus abençoe a vida dele. Já estivemos aqui, acho que já é a segunda, terceira vez já, né? E cada irmão, pastor lá de Brasília, rapaz, que Deus abençoe, foi um prazer muito grande, imenso conhecê-lo, viu? Que Deus assim possa abençoar cada dia mais os teus projetos, viu? O desígnio do teu coração. Essa banda que louvaram ao Senhor, Deus abençoe. Eu venho de uma trajetória de música também. Eu tive uma dupla sertaneja, tivemos escritório em São Paulo, na Avenida Paulista. Gravei com Zezé, gravei com o João Paulo Daniel. Inclusive o João Paulo, quando ganhou o primeiro disco de ouro dele, a gente estava gravando Sabadão Sertanejo. Ele me abraçou e com o outro braço ele levantou o disco de ouro dele. Eu me lembro que Deus, a gente estava trabalhando, a gente ia fazer um contrato com a Milton Policarpo, que era o empresário João Paulo Daniel, na época. Ele estava lançando o Rick Renner. E esperando o Rick Renner lançar, depois ele trabalhava com a gente, que era a dupla Jair Júnior, depois Jair Juliano. E eu me lembro que Deus usou alguns pastores para falar com João Paulo, que Deus estava convocando ele novamente para voltar para a obra de Deus. Porque quando João Paulo ele se afastou, ele era evangelista e estava em prova para ser pastor. E o João Paulo disse: eu vou esperar mais um pouco. E depois ele disse: eu tenho um contrato então. E nós sabemos do que aconteceu. E o Senhor Deus, dentro desse período, já tinha ido para aquele programa Amigos e Amigos, já tinha gravado Sabadão. Me lembro que estava dentro de um local fazendo trabalhos para ser um dos Vozes do Brasil. E o Senhor Deus me chamou lá de dentro daquele centro para fazer a obra do Senhor Deus. E hoje nós temos viajado pelo Brasil, né, alguns trabalhos missionários, principalmente ali no Rio Grande do Sul. A gente fazia um trabalho ali com os índios, e o Senhor assim tem abençoado de uma forma muito grande. Porque eu sempre digo, irmão, se fosse para mim estar na igreja, na presença do Senhor, correndo atrás da questão de ganhar fortunas aqui, eu ficaria lá fora, onde os meus empresários ficaram bravos comigo e tive problemas de um contrato de R$500 mil e deixei tudo para trás. Deixei caminhoneta, deixei tudo investido, quase R$1 milhão, deixei tudo para servir o Senhor Deus. E Deus foi bom para comigo e hoje nós estamos aí. Amém, irmãos? Você pode levantar sua mão e dar um glória a Jesus nessa manhã? Louvado seja o nome do Senhor. Livro do presbítero João, livro de João, capítulo de número 7 e o versículo de número 38. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Se alguém pode dar depois um sol, um dó maior para mim aqui depois. Nanoxeidei kamandoxauau aploctel andou givaxel embacfom. Beleza. Livro de João, capítulo de número 7, versículo de número 38, disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Já no livro de João, capítulo de número 8
e o versículo de número 8 está escrito assim: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento no nome de Jesus. Dá um dó para mim, por gentileza. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cante comigo. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos lá comigo mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glórias ao nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Queridos, quando olhamos para dentro desse pequeno texto que horas meditamos, a Bíblia vai trazer uma passagem muito conhecida de todos os oradores da palavra do Senhor, o nosso Deus. Havia-se uma festa, e esta festa era chamada Festa do Sucote, e segundo a Bíblia diz que nesta festa, agora que nós observamos dentro da palavra do Senhor Deus, o nosso Senhor, Ele estava presente nesta festa. E segundo a Bíblia Sagrada diz que ao sacrifício de adoração ao Senhor, havia-se uma multidão, e essa multidão então agora descia até o tanque, até as águas de Siloé, e com seus ramos na mão, eles desciam cantando Railel em adoração ao Senhor. E segundo a história diz que um sacerdote então pegava-se para buscar a água até este local, e a história vai relatar que diz que o sacerdote então vem com esta água, e segundo a história diz que é lançada, ou seja, é derramada em um funil de prata, e esse funil de prata agora, diz a Bíblia Sagrada, que quando a água vai cair dentro do lugar da adoração ao Senhor Deus, do sacrifício, a história diz que levanta-se um sacerdote. Quando levanta esse sacerdote para oferecer adoração ou sacrifício,
ao Senhor Deus: mas quando vai se levantar esse sacerdote? Segundo a história diz que quem estava ali, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava nesse exato momento. Quando o sacerdote vai se colocar em pé, Jesus então se coloca em pé no lugar do sacerdote. Quando Jesus se coloca sobre os seus pés, Jesus então agora tem uma palavra. E quando Jesus traz uma palavra, basada essa palavra no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que Jesus então traz essa palavra dizendo: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Sim, Jesus trazendo esta palavra agora, dizendo que aquele que crer nele, rios de água viva correria do seu ventre. Sim, quando Jesus trouxe essa palavra, causa-se um tumulto naquele exato momento, porque dois tipos de pessoas que estavam ali naquele exato momento, agora começa-se uma discussão. Um povo olha e disse: esse aí é um profeta e é o Filho de Deus, é o Messias. Mas porém um povo dizia: não, esse não é um profeta e não é o Filho de Deus de forma alguma. Começa-se um alvoroço no meio daquele povo, dentro de Jerusalém, dentro de Jerusalém, que quer dizer lugar da habitação da paz. E quando começa esse alvoroço, levanta-se um homem de cujo nome era chamado Nicodemos. Nicodemos tenta ajudar Jesus, mas com pouco êxito e muito pouco esforço. Agora ele consegue êxito dentro daquela oportunidade que ele tem. A Bíblia diz que esse alvoroço agora começa uma perseguição em cima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o nosso Senhor agora, que estava incumbido da responsabilidade de trazer o céu, de mostrar o céu para os homens em cima da terra, aquilo que o Senhor Deus havia colocado na sua responsabilidade, ele estava fazendo com perfeição em cima da terra. Porém a Bíblia diz que a perseguição sobre a vida de Jesus era tamanha, era extensa. Tentavam acabar com a popularidade, tentavam acabar com o nosso Senhor e Salvador Jesus, mas Jesus não se intimidava. Jesus continuava pregoando, Jesus continuava anunciando. Tanto é que quando nós observamos no livro de Lucas, capítulo de número 19, o versículo de número 10, a Bíblia diz que o nosso Senhor veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Sim, quem era? Aqueles que o Senhor veio buscar em cima da terra, veio mostrar o céu para os homens dentro de Israel. Ei, se você observar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que a preocupação de Jesus era sempre estar pregoando, sempre estar anunciando. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes, a Bíblia diz que os perseguidores tentavam parar e calar a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo mundo agora vai para a sua casa, mas Jesus não vai para casa. Jesus agora sabe o que vai fazer agora? Jesus vai continuar fazendo a obra do Senhor. A Bíblia diz, e a história vai relatar, que deram ordem agora para a guarda do templo ir atrás de Jesus Cristo, e quando encontrasse Jesus, prendesse Jesus. Mas olha bem dentro da Bíblia Sagrada o que me chama a minha atenção: quando o capitão da guarda vai tentar se aproximar de Jesus, Jesus está incumbido, está fazendo, está pregando, está anunciando o reino, está ensinando, porque aquilo que Jesus mais gostava de fazer. E parece que veja agora o capitão da guarda chegando, e alguém vai dizer: ei, se você capturar esse tal Jesus, você vai ficar tão afamado, você vai ficar mais famoso do que esse homem aí, porque aonde ele passa, uma multidão de aproximadamente 15 a 18 mil pessoas estão seguindo esse homem. Esse homem é muito famoso, se você capturar, a guarda vai ficar muito afamada. Sabe o que me chama a atenção? Quando ele tenta se aproximar de Jesus agora, parece que vejo agora, ele não consegue. Sabe por quê? E
Eclesiastes de capítulo de número 3, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito embaixo dos céus. Não era tempo de Jesus entregar a sua vida, não era tempo de Jesus ir para a cruz do Calvário, era tempo de Jesus anunciar o reino aos homens, era tempo de Jesus apregoar a palavra, e Jesus fazia com perfeição. Jesus fazia porque ele gostava de pregar, gostava de ensinar. Jesus então está ensinando, Jesus está pregando a palavra do Senhor. Quando ele tenta se aproximar, a Bíblia diz que ele vai e não consegue se aproximar aonde estava, chegar até perto da onde estava Jesus. Ele volta para trás até o sacerdote. Eles perguntam: ei, vocês não prenderam esse homem? Ele vai dizer: não. Mas sabe por quê? Porque quando eu tentava se aproximar dele, a voz dele penetrava o meu coração. Eu nunca vi alguém falar como esse homem. Eles não conseguiram aproximar de Jesus porque não era tempo de tocar em Jesus. Deixa eu trazer isso para os dias que estamos vivendo. Sabe que Deus está me dizendo aqui nesta manhã? Deus me chamou, Deus te chamou para anunciar os últimos dias que estamos vivendo em cima da terra. Sabe por quê? Porque Jesus foi para a cruz do Calvário, e quando Jesus foi para a cruz do Calvário, João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu e você, nós somos filhos do Senhor Deus. Eu e você, nós somos herdeiro e co-herdeiro do reino de Deus. Eu e você, nós somos chamados para fazer missões em cima da terra. Eu e você, nós somos chamados como João Batista para abrir caminho. Jesus Cristo está voltando para arrebatar uma igreja, para levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus conta comigo, Deus conta contigo nesses últimos dias. Deixa eu ver quantos veio adorar o Senhor nesta manhã. Se você veio adorar o Senhor, se você serve ao Senhor, levante a tua mão e abra a boca para adorá-lo na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Lecalavácia Andaracamamblou é derrécia. E o interessante que não colocaram a mão sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque não era tempo de lançar a mão sobre Jesus. A história vai relatar aqui. Agora Jesus, ele não volta para a sua casa. O povo que estava ali vai voltar para as suas casas. E Jesus, ele vai para o monte. E era praticamente o último dia da festa. E o interessante é que o 8º dia era chamado Shabat. Eu vou entrar daqui a pouquinho dentro daquela revelação que Deus me deu aqui. Eu preciso fazer isso aqui. E o interessante é que Jesus vai passar a noite inteira orando. E quando Jesus passa a noite inteira orando, falando com o Senhor, o nosso Deus, o Pai, a Bíblia diz que o último dia, que era o Shabat, era considerado como um Shabat. No Shabat os judeus não trabalham. No Shabat é um respeito muito grande. E o povo então agora vai voltar. Só que o interessante é que neste período da madrugada, nós vamos observar que eles queriam calar Jesus. Eles queriam parar e acabar com a popularidade de Jesus. Agora, o que é que eles vão armar e o que é que eles vão fazer para parar Jesus? O interessante que vai entrar aqui agora, eles vão pegar uma mulher de cujo nome era chamado Maria de Magdala. E quando eles pegam essa mulher, eles vão armar uma situação para essa mulher. Então eles têm a história de Maria de Magdala nas vossas mãos. Como assim? A história relata que essa mulher chamada Maria de Magdala, ela foi casada. Maria, quando casa, o esposo dela então agora quer ter filhos, porque isso é uma ordenança bíblica. E a história diz que esta mulher não engravidou-se, mas o problema não estava com ela.
e o esposo dela sendo um homem muito rico agora, a história diz que ele tinha amizade, era um homem que era bem visto na sociedade. Ele vai agora até os líderes, e quando ele vai até os líderes, ele arma uma situação para deixar essa mulher chamada Maria de Magdala. E quando ele abandona automaticamente essa mulher, ele lança ela fora da sua casa. E quando ele lança ela fora da sua casa, espancando, batendo nela, deixa ela jogada. Vem passando 40 homens, e o líder desses 40 homens pega essa mulher chamada Maria, leva para as montanhas. Quando leva para as montanhas, segundo a história diz que ele vai ter vida com esta mulher. Maria agora veio a engravidar-se, e quando Maria engravidou-se, a história agora, se você observar, não estava em Maria, não, o defeito não estava em Maria, Maria está grávida. Como esses 40 homens e o líder eram perseguidos, ele não podia de forma alguma formar uma família. A história vai relatar o que ele faz agora. Ele bate, dispensa essa mulher. Maria foi jogada novamente. Maria agora vai perder o seu filho da sua gravidez, ela perde o seu filho. Mas quando ela está jogada à beira do caminho, vem passando umas mulheres, que era tido como meretrizes, e as mulheres vêm passando perto de Maria, lançaram a mão sobre a vida de Maria, e levaram Maria para as vossas casas, para os lares delas, e cuidaram Maria, cuidaram bem dessa mulher chamada Maria. Ao cuidar de Maria agora, se você observar dentro do texto e o contexto, você vai ver que traz preocupação na história para o esposo dela, quando fica sabendo que Maria não havia falecido, que a Maria não havia morrido, não. Agora, sendo ele um homem poderoso, e sendo ele um homem que era bem visto pelos os líderes religiosos que queriam acabar com a vida de Jesus, que queriam acabar com a popularidade de Jesus, eles vão armar uma situação agora para pegar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eles vão armar uma situação para também acabar com a vida de Maria. O que é que eles armam agora? A história diz que eles vão armar e vão colocar Maria numa situação. E quando alguém chega e diz: pegamos Maria no ato do adultério, e na lei de Moisés ela tem que morrer apedrejada. O que é que eles têm agora na mão? Jesus agora está fazendo a obra do Pai, Jesus está fazendo a obra do Senhor Deus agora. E a história diz que Jesus vai para o monte e passa a madrugada inteira orando. E Jesus, enquanto está orando, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer no outro dia. Mas Jesus, sendo ele um bom leitor da mente humana, Jesus então agora vai descer. E quando Jesus desce, vai para o templo de Jerusalém. Jesus fica fora do templo, e Jesus agora começa a ensinar a multidão. Acalada, na madrugada, eles arquitetaram, armaram um plano para acabar com Jesus, e tem Maria junto com eles, querendo usar a situação de Maria para calar e parar a obra do Senhor Deus através de Jesus em cima da terra. Não é diferente dos dias que estamos vivendo, não. Quando Deus começa a levantar um homem, quando Deus começa a levantar uma mulher, quando Deus começa a soprar, quando Deus começa a levantar um cantor, quando Deus começa a levantar alguém em cima da terra, Satanás levanta os seus adeptos para tentar destruir o projeto de Deus. Mas nessa manhã missionária, Deus manda eu profetizar para a tua vida e dizer que aquilo que Deus tem determinado para a tua vida não é o cão, não é o capeta, não é o inferno. Ninguém vai parar o projeto de Deus, ninguém vai parar a tua chamada. A tua chamada foi dada por Deus, e se Deus deu a tua chamada, vá avante, porque Deus é contigo, assim diz o Senhor dos Exércitos. O interessante, eles agora tem Maria, passa a madrugada inteira com a história de Maria. O outro dia Jesus chega
para ensinar no templo. Eles agora pegam a Maria e vão se aproximar de Jesus. Mas interessante que eles estão esperando muitas pessoas a chegar e sentar perto de Jesus, porque Jesus gostava de ensinar, então ele estava ali fazendo aquilo que ele mais gostava e que ele foi enviado para fazer, a obra do Senhor Deus, a obra de missão. Eles olham e observam, e o povo vai chegando. Eles precisam de testemunhos, eles precisam que as pessoas se aproximem. Quando tem aproximadamente 5.000 pessoas ali, aí os cabas pegam a Maria e vem cortando. E quando eles cortam a multidão, eles vão se aproximar. E quando eles se aproximam agora, vai abrir 2 leques teológicos aqui. Eles se aproximam perto de Jesus. Quando eles chegam, eles vêm dizendo assim: ei, mestre, na lei de Moisés, eles vão usar a palavra, a Torá. Eles vão usar o princípio da Bíblia, dizendo: olha, na lei de Moisés, essa mulher foi pega no ato do adultério. O que tem que acontecer com ela? Mas se você observar Levítico, capítulo de número 10, você vai ver lá que quando pega-se um homem e uma mulher, está dizendo um homem e uma mulher, mas cadê o homem que havia pecado com essa mulher? Agora, eles trazem só Maria, porque o interesse deles era acabar com a vida de Jesus. O interesse deles era parar o ministério de Jesus. O interesse deles era calar a voz de Jesus. É dessa forma, sempre tem pessoas tentando calar você. Sempre tem pessoas tentando te parar. Sempre tem pessoas que é usada pelo inferno tentando acabar com os projetos de Deus. Mas Deus está dizendo nessa manhã que aquilo que Ele te deu está dado. Aquilo que Ele te entregou está entregado. Deus está me dizendo: diga para a minha igreja que eu estou levantando homens e mulheres compromissados com a minha verdade nesses últimos dias que estamos vivendo em cima da terra. Deus conta contigo, homem. Deus conta contigo, jovem. Deus conta contigo. Vai avante, porque estamos vivendo os últimos dias da Imaculada, da igreja de Jesus Cristo em cima da terra. Precisamos fazer missões. Precisamos apregoar a volta de Jesus. Precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Hoje nós estamos vendo pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas estão fazendo em benefícios próprios. Eu posso falar isso porque eu viajo pelo Brasil e até alguns lugares fora. Deus tem nos levado. Eu tenho amigos meus, digo isso sem medo de errar, pastor, conhecidíssimos do Brasil, que Deus me usou para profetizar para eles, tornando hoje um dos maiores pregadores do Brasil hoje. Falo isso e falo para eles mesmo. Eles não falam hoje mais de almas, não falam de missões mais, eles falam de questões financeiras, eles falam disso aqui, mas Deus está batendo esse tipo de calafrio, que derrece de pessoas, e Deus está levantando novos trabalhos, trabalhos como esse, com a Nara Semina Calavassaia, com a Dupfaxeu Ederrécia, o amor de Deus no coração. Ai, com é Sergendarábia, que enxerga as almas que estão perdidas, as almas que precisam, que estão jogadas nos campos, nos valados. Deus está dizendo que está te levantando. É dia que Deus olhou para você e disse: eu vou fazer algo em prol da minha obra. Deus já está batendo muitas pessoas e está levantando os pequenos para fazer a diferença nesses dias que estamos vivendo. Deus te chamou, Deus te escolheu, assim diz o Senhor dos Exércitos. Emerefaia camambroa, laraceia camandar que é procomandarábia. Chega de homens correndo atrás de fama. Chega de pregadores correndo atrás de fama, cantores correndo atrás de fama. Abadara céu é camanchoa.
Muitos compositores famosos já viajaram comigo, já ficaram na minha casa. Cantores viajando comigo pelo Brasil, famosos, mas não estão preocupados com obra de missão. Até usam a Bíblia para distorcer, porque querem em benefício a própria vida. Mas Deus está dizendo: é o teu tempo, é a tua hora. Eu conto contigo. Eu conto lá para céu é que mamblou é derrécia, chocomundará semina calabadara saia. Estou pro tu pau é que se nexa uma manfou é tu pau é que mamblou é derrécia, narace camanchon derrécia. Deus está dizendo que é o teu tempo, é a tua hora, é o teu momento. Ele conta contigo. Deus está mexendo em alguma coisa na obra dele. Deus está dando um reviravolta. Deus vai tirar quem está lá, que não está fazendo do jeito dele. Deus vai começar a soprar o teu nome. Deus está dizendo: mas se preocupe com a minha obra de verdade, diz o Senhor. É pessoas usando a igreja em benefício próprio, para um trampolim para chegar onde quer chegar, mas esquecendo da obra de Deus. Missão está no coração de Deus. Jesus se preocupava com essa obra. Enquanto Jesus fazia, eles tentavam acabar com a popularidade de Jesus. Enquanto Jesus estava preocupado, pastor, eles estavam preocupados em parar Jesus. Precisamos parar esse Jesus. De que forma? Nós temos Maria de Magdala. Vamos acabar com a vida desse Jesus. Se envergonharmos ele, acabou, nós vencemos e ele perdeu. Eu ia trazer um outro texto, mas Deus falou que era esse. Interessante que eles vêm agora com Maria, e quando chega, eles vão dizer: na lei de Moisés está escrito. Mas espera aí, cadê o homem? E eles vêm só com, está escrito lá, na lei de Moisés, quando um homem, eles vêm só com a mulher. E Jesus está ensinando. Interessante que Jesus está ali ensinando aquela multidão de pessoas, e eles vêm cortando a multidão, dizendo: agora nós temos testemunhas, agora nós iremos acabar com ele, agora nós iremos envergonhá-lo. Mas o interessante que dentro do templo, quando havia essa festa, tinha 6.000 soldados romanos. E esses soldados estavam cuidando, porque eles sabiam que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E agora, quando se forma essa multidão de pessoas, e Jesus está ensinando, os soldados estão observando e cuidando. Mas olha o que os camaradas vão fazer agora. Ele chega com a mulher e já vem logo apontando: mestre, na lei de Moisés está escrito, quando for pego em adultério, tem que ser o quê? Morto a? Tem que ser morto a? Pedradas. Aí é interessante que a misericórdia e o amor de Deus é tão grande, que nós vamos observar isso aqui. Enquanto os homens não se preocupavam em amar, não estava preocupado com a alma, com a vida daquela mulher, Jesus vai se preocupar. Quando eles vêm trazendo ela para tentar acabar com Jesus agora, para envergonhar Jesus no meio da multidão, Jesus está agora aqui, escrevendo no chão. E Jesus continua escrevendo. Quando eles acusam e quando eles apontam, Jesus continua escrevendo. Interessante que ele diz: se Jesus
dar ordem para matar ela, ele vai cair na lei de César. E na lei de César, Roma era a única que tinha o poder para autorizar alguém tirar a vida de alguém. Então, se Jesus desse a ordem, Jesus ia preso. Roma levaria ele preso. Se Jesus agora não desse a ordem, ele caía contra a lei de Moisés. Eles abrem duas situações. Mas Jesus, na sua sabedoria, um bom leitor da mente humana naquele exato momento, Jesus olha para eles, e a palavra de Jesus é essa. Está escrevendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas o interessante, que Jesus escrevia na terra, ou seja, no chão, na areia, era isso: vida ou morte, morte ou vida. E quando ele se aproxima, Jesus continua escrevendo: vida ou morte, morte ou vida. Jesus olha para eles e disse: aqueles que não têm pecado, que atire a primeira pedra. Desde os mais velhos, desde os menores até os maiores, eles olham um para o outro, e seria vergonhoso eles deixar a pedra e sair no meio da multidão. Eles agora vão ter que jogar a pedra, e Jesus abaixa a sua cabeça. Quando Jesus abaixa a sua cabeça, Jesus não está nem se importando o que ia acontecer com eles. Jesus abaixou a cabeça, eles vão deixar a pedra deles cair no chão, eles vão ficar envergonhados e vão cortar a multidão. Quando eles cortam a multidão, a vergonha foi tamanha sobre a vida daqueles acusadores, daqueles que queriam acabar com a vida de Jesus, daqueles que queriam condenar aquela mulher chamada Maria de Magdala, que precisava de ajuda, que precisava ter a mão estendida para ela. Eles queriam usar Maria para acabar com a vida de Jesus. Mas sabe o que acontece agora? Quando eles vão embora, começa a segunda parte agora. Agora aqui vem a mensagem. Aí vem três coisas que me chamam a minha atenção. Jesus olha e disse: cadê os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Em outras versões quer dizer: vá e não peques mais. Agora eu vou até fechar aqui, porque é interessante que aqui o Espírito de Deus tem algo aqui rapidinho. Maria de Magdala reconhece tanto isso agora. Eu vou trazer isso para a igreja agora. Maria de Magdala reconhece tanto a bondade de Deus, aquilo que nós, na atualidade que estamos vivendo, não reconhecemos. O ser humano que hoje está na igreja dizendo que é crente, dizendo que faz a obra de Deus, e são mentirosos e hipócritas. Pessoas que estão dizendo que estão caminhando para o céu, são mentirosos e hipócritas. Sabe por quê? Porque estão vendo as vidas e as almas morrer dentro da sua própria casa, e muitas vezes não tem coragem de anunciar a palavra de Deus. São hipócritas, são mentirosos, enganadores, farsantes na obra de Deus. Está cheio. Cantando nos púlpitos, usando os altares para se promoverem, querendo ser artista de púlpitos. Pregadores agora com sermão para mexer com a igreja, para ficar afamados.
mas perto da casa deles, eles não abrem a boca para anunciar que Jesus Cristo ainda é o mesmo. Quando Jesus olha para aquela mulher e disse: cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno mais, vai e não peques mais. 3 coisas muito importantes em mim o Senhor Deus me trouxe. Primeiro, ela volta, e agora ela vai mudar a vida dela. Não vai ser mais a mesma Maria, agora vai ser a serva do Senhor Jesus. Primeira obra de missão que ela vai fazer, ela abandonou tudo o que ela fazia e se converteu. E quando ela se converte, ela se torna agora uma mulher que cumpre o ide de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que havia mulheres que serviam ao Senhor, e ela sempre estava com o Senhor, e aonde o Senhor ia, essas mulheres caminhavam, e Maria era uma delas. Hoje, na atualidade que estamos vivendo, a sociedade que estamos vivendo, desculpa aqui, porque agora eu vou rasgar o verbo aqui, daquilo que o Espírito de Deus está dizendo. Porque Deus falou para mim: se ou tu prega a verdade, ou eu te pego. Ou tu anuncia, ou eu te pego. Em qualquer lugar que Deus me leva pelo Brasil, tanto igrejas grandes quanto pequenas, o verbo foi rasgado. Hoje há uma questão dos crentes, se converteu, há um desfile dentro da casa do Senhor, há uma disputa dentro da casa de Deus, de quem coloca o salto maior para tentar chamar atenção, sai da casa de Deus para as academias. Não tenho nada contra isso não, mas a maior academia da mulher de Deus é jejum, joelho no chão, oração, Bíblia, e fazer a obra de Deus, fazer visita, ganhar almas, participar dos cultos de oração. É essa que Deus está dizendo, é essa academia da mulher de Deus. Estão brincando de ser crente. Eu olho aí muitas vezes nas redes sociais, as fotos desse jeito, na academia, as mulheres, depois vão para a igreja, chega lá, você precisa estar com o corpo bem esbelto para chamar atenção. Eu preciso chamar atenção, tem que chamar atenção. Eu canso de ver isso pelo Brasil, sentar aqui atrás antes de pregar, tem mulheres que só o sangue do cordeiro, e tem uns homens que é tão besta e são pastores. Mulher não pode pregar na minha igreja. Mas espera aí, quem que usa o homem? O Espírito de Deus. Quem usa a mulher? O Espírito de Deus. Dentre esse tipo de mulheres que não estão preocupados com a obra do Senhor, estão preocupados em mostrar a sua beleza, a sua roupa, estão preocupados em mostrar o seu corpo. Deus ainda tem as Marias de Magdala que se converteu de verdade, que se preocupa a fazer a obra de Deus, porque sabe que Jesus Cristo está vindo aí buscar uma igreja para arrebatar. Deixa eu ver se tem essas mulheres aqui nessa manhã. Se tem essas mulheres, levanta a mão para adorar a Ele em nome de Jesus. A mulher diferenciada. Eu não
estou dizendo que a mulher não tem que ser bonita, não. Toda mulher quer ficar bonita. E a beleza dela natural, que chama o Espírito Santo que está na vida dela. A mulher precisa ficar bem para o seu esposo, porque senão as outras do mundo aí fora, só o sangue do Cordeiro. Eu estava conversando com um amigo meu que, terceiro ano que eu preguei nos Gideões dele, e até ele ficou até meio bravo comigo. Ele é muito radical. Eu disse, rapaz, mas deixa a tua esposa pelo menos, às vezes não congrega contigo pelo menos, não pode nem rapar a perna. Eu falei, rapaz, o que é isso? Só o sangue do Cordeiro, homem. Eu falei, o que é isso? Tem que andar lá embaixo, rapaz. Eu falei, desse jeito também não, irmão. O que é isso? Ficou até meio bravo comigo. Deus o livre. Aí o marido chega em casa, dá uma olhadinha e fala, rapaz, missionário, chega em casa, dá uma olhadinha e fala, nada. Não, cantor. Chega em casa, dá uma olhadinha e fala, o que é isso? Não, o negócio está meio estranho aí. Agora se fala de uns dias que nós estamos vivendo. Meu pastor, olha para as redes sociais, as mulheres estão preocupadas em mostrar que estão indo para a academia. Daí chega na igreja, pega o microfone e vai cantar e vou falar aí, o fogo estranho, quer que o fogo estranho cai. Essa mulher havia se convertido de verdade para seguir o Senhor. Jesus disse, Paulo disse, seja santo como ele é santo. Segunda coisa na vida dela, ela se tornou uma mulher de oração, porque Jesus sempre ensinou que o crente tem que orar. Esse tipo de mulheres que estão preocupadas dessa forma, chama ela para o culto de oração para você ver se ela vem orar. Se ela vir orar, ela ora 10 minutos e sai daqui criticando ainda. Mulheres que não teve encontro de verdade com Jesus. Quando se fala de mulheres, fala de homens também, que nunca encontrou Jesus de verdade. Ana passa-se um período de 21, 22, 23 anos pedindo ao Senhor uma bênção, esperando do Senhor. Aí Deus olha lá para a casa do sacerdote, os 2 filhos deles que deveria dar seguimento à obra, estava trazendo o pecado para dentro do templo. Aí Ana vem orando, olha a diferença de Ana para o sacerdote Eli. Ana está orando, clamando, a situação está difícil, mas ela continua orando. E Eli olhando para os seus filhos e apoiando tudo que eles faziam. Aí certo dia Ana vai mudar a oração. Quando ela chega lá, recebe uma palavra do seu esposo, ela vai para o templo orar. E quando ela está orando, parece que vejo Deus lá do céu dizer, eita, gostei dessa tua oração aí. Você fez um voto. Senhor, se me deres um filho varão, não vou passar navalha na cabeça dele, não vou cortar. E vou dar ele todos os dias para a sua obra, para a sua casa. Eu disse, espera aí, essa oração, gostei. A casa de Eli está virada uma baderna. Eu tomei um profeta para repreender a casa de Eli. Esta oração me chamou a atenção. Ela volta, vai comer, volta para sua casa, o seu esposo coabitou, ela engravidou-se. Nasce o menino, ela cumpre a promessa, mas ela continua orando. Ela continua orando. Você não entendeu? Ela continua orando. Sem oração não vai chegar a lugar nenhum. Na obra de Deus, sem oração não vai chegar a lugar nenhum.
Na obra de Deus não vai chegar, tem que ter oração. Jesus ensinou que tem que ter oração. Fica aqui Pedro, Tiago e João. Ei, ore comigo, vigie 1 hora, porque eu vou ali dentro falar com o Pai e já eu volto. Mas quando ele voltou, os cabras estavam dormindo. Tem crente que vive dormindo 24 horas por dia, não oram. Depois chega na casa de Deus e quer fazer espetáculo. Pregadores quer fazer espetáculo, quer fazer fogo cair. Cantores quer fazer fogo cair. Só se for fogo estranho. Porque não tem vida de oração. E isso está na missão. Quando Ana entrega o seu filho, ela continuou orando. E quando o seu filho cresceu, Deus o chama e ele diz: Senhor, pode falar. O outro dia o cabra levanta, o sacerdote disse: filho, me conta tudo o que Deus falou para você. Ó, Deus vai fazer um negócio aí. O menino cresceu, se tornou o sacerdote, porque ele morreu, seus filhos que viviam bagunçando morreu, e era um projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que Ana continuou intercedendo pelo seu filho, uma coisa que ele não fazia. Você quer uma igreja bem sucedida? Seja de oração. Aleluia. Você quer o teu ministério sendo elevado por Deus? Seja de oração. Você quer ser... eu posso cursar nas melhores faculdades teológicas do Brasil e do mundo, mas se não tiver oração, não tem a diferença. Eu posso cantar mais bonito que for, mas se não tiver oração, não tem unção. Porque cantar bem, Zezé canta, Chitão canta, Bruno Marrone canta, os cantores lá fora cantam. Para falar bonito, Lula falava, Fernando Henrique falava. Agora, o crente cheio do poder, cheio da autoridade, é crente que ora, é crente que tem intimidade com Deus. Quando ele chega na igreja, ou quando ele abre a boca para louvar, quando abre a boca para pregar, Deus lá no céu assina a vitória e diz: eu estou com ele, eu estou com ela. A terceira coisa, a terceira obra que ela faz. Primeiro, ela se converteu e seguiu Jesus de verdade. Segundo, ela agora se tornou uma mulher de oração. Terceiro, essa mulher agora se tornou uma mantenedora da obra missionária. Você não entendeu? Ela se tornou uma mantenedora da obra missionária. Ela deu a sua vida para a obra de Deus. Tanto é que quando Jesus foi para a cruz, morreu, ela grita que dentro de Jerusalém o povo ouve o grito dessa mulher. Ela havia se convertido de verdade. Agora, segundo a história, diz que o esposo dela morreu e ela herdou tudo aquilo que era de finança dele. E ela segue Jesus agora, mantendo a obra de missão. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui já para acabar, encerrar. O crente era fedido lá fora, feio. Tem gente que tinha um cabelo desse tamanho assim, ó, e achava que era tudo boy. E a gente que achava que estava abafando lá fora. Aí o Senhor vai fazer o quê?
vai mudar a vida do camarada, da mulher e do homem. Vai transformar, porque é fedido. Usava droga, cachaça, usava tudo que não prestava, prostituição. Aí Jesus foi lá, pegou, trouxe, usou de bondade, deu um banho no sangue do cordeiro, trocou as vestes dele, abriu a porta de emprego para ele. Deus deu empresa para ele, Deus abençoou financeiramente. Aí o cabra não tem coragem nem de ofertar na obra de Deus. Eu me lembro que eu estava dirigindo a igreja em Suzano, São Paulo. Eu pego 2 camaradas e digo para eles: vocês têm vontade de ser empresários? Sim. Temos, pastor. Vem aqui, eu vou ungir a mão de vocês 2. Deus vai fazer de vocês grandes empresários. Aí o que aconteceu? Passados dias comecei a orar na empresa que estava falindo, não tinha condições mais. Do dia para a noite, noite para o dia, estava descendo de helicóptero para fazer negócio com ele, levar as borrachas que ele fazia. E ele começa a prosperar, prosperar, prosperar. O outro não sabia nem por onde começar. Sabe o que aconteceu com ele? Deus levantou ele para construir casas, e ele contratou muitas pessoas, jogava 2 milhões, 1 milhão de reais em cima da mesa e contava de dinheiro vivo. Aí Deus disse para mim, eles falaram para mim: pastor, naquele tempo era captiva. A gente vai ter eu vou ter uma captiva, colocar aqui, o outro vai ter uma captiva aqui, e nós vamos preparar uma e te dar essa para ficar aqui para você. Eu falava: eu sei. Só Deus conhece o coração do homem. Eu vou continuar orando por vocês. Só abençoa na obra de Deus, já está bom. O cabra não queria dar nem o dízimo para a igreja, e Deus levantou ele na igreja. Era ferrado, era bandido, era bêbado, sujo, imundo lá fora, maltrapilho. Deus fez tudo na vida do cabra, trouxe para a casa do Senhor, abriu a porta, deu empresa, enriqueceu. Aí o cabra dizia: pastor, eu comprei umas cadeiras ali, comprei umas 2 cadeiras ali, já está bom. Dízimo? Fala: rapaz, você precisa dar o dízimo para a casa do Senhor. Não, que isso, pastor, eu estou ajudando aí, quando tem alguém, eu pego uma cesta básica, vou lá, dou para ele lá, mas dá o dízimo? Fala: rapaz, nós temos um projeto de missão aqui, rapaz, ajuda aí. Pastor, é o seguinte. Aí encostou algumas pessoas neles, ele começou a farriar para cá, farriar para lá. Aí Deus disse para mim 2 vezes: eu toquei no coração do homem, para o homem ajudar a minha obra, e o homem não quis. Aí Deus fala a 2ª e a 3ª vez comigo. Sabe o que aconteceu com ele? Os 2, esse que não queria devolver para a casa do Senhor e nem queria ajudar mais a obra de Deus, perdeu um filho com 13 anos de idade, perdeu tudo que tinha, perdeu a empresa e foi para cadeia. Passou-se 10 anos depois, um dia ligou para mim: pastor, eu estou fazendo aí a OB, tem como você orar por mim? Eu disse: eu vou orar nada, rapaz. Orar para quê? Abençoar você e você vai estender a mão para a obra de Deus? Vai orar você agora. O outro contava 2 milhões em cima da mesa. Deus disse para mim: eu vou levantar outro para ajudar a obra e vou tratar com eles. Sabe o que aconteceu com ele? Faz 6 anos e meio que encontraram o carro dele encostado debaixo de um pé de árvore, e o corpo dele faz 6 anos e meio que nunca mais viram o corpo dele. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje na obra do Senhor Deus que era maltrapilho lá fora, jogado. Aí Deus deu o maior presente, que é a salvação, e o camarada não reconhece isso. E a família está em São Paulo chorando até hoje, e sempre liga para mim: eu acredito que ele está assim, que deve ter alguma cidade por aí, eu acredito que ele foi embora para algum lugar. E eu olho e digo: eu sei o que Deus falou comigo.
Tem pessoas que não eram ninguém, Deus trouxe para a casa de Deus, deu empresa, abriu a porta, e Deus está esperando você, eu e você ofertarmos na casa dele e abençoarmos a obra do Senhor. Porque através do seu dízimo, através da sua oferta, através daquilo que você dá para a obra de missão, almas estão sendo alcançadas, almas estão sendo tiradas da rua, estão sendo trazidas para a casa do Senhor, estão sendo transformadas, lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, porque Deus deu esta oportunidade para nós, empresários. Se coloque sobre os seus pés no nome de Jesus, irmãos. 3 coisas. A primeira, ela acompanhou Jesus, se converteu de verdade. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas está na igreja e a cabeça está lá no mundo.